fazer a primeira segunda-feira do ano de 2020. É um privilégio muito grande ter vocês aqui nesta casa, sempre de portas abertas, acolhedora, trabalhadora, promovendo um bem-estar maior para aqueles que nos procuram. Obrigado por vocês fazerem parte também desta casa. O nosso estudo de hoje tem o título Impedimentos, é o capítulo 12 do livro Fonte Viva. Mas nós vamos tratar o estudo com um evangelho doutrinário. Nós vamos buscar apoio no Evangelho, vamos buscar apoio também no Livro dos Espíritos e ainda vamos buscar apoio em outro livro chamado O Consolador. Então nós teremos base para entender a mensagem que traz o título Impedimentos. A gente vai ler um capítulo deste livro Fonte Viva, uma página. Muitas pessoas levam uma vida inteira para ler um capítulo. Outras conseguem ler 2 capítulos. Algumas pessoas conseguem ler um livro inteiro durante toda a sua jornada terrestre. Tem aqueles que gostam de ler mais, procuram mais conhecimento, procuram mais facilidades, e tem alguns que não leem nada. Mas nós vamos mostrar que em menos de 5 minutos a gente consegue ler um capítulo inteiro. E em menos de meia hora a gente consegue fazer um estudo bem bacana sobre esta uma página ou este menos de 5 minutos de leitura. E a gente começa assim. O livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico, traz a cada título uma mensagem de um evangelizador. E traz aqui Paulo em Hebreus 12:1, pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos 1000, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus hoje,
amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Pronto, gente. Um capítulo já foi. Tão rápido, tão dócil, tão estimulante. Mas o que o apóstolo pode virar pelo pão? Quis dizer com a mensagem, pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nessas colocações, o apóstolo Paulo nos esclarece que pondo de lado é vencendo, superando, ganhando, ultrapassando o limite desta dificuldade. Quais são as nossas dificuldades? Nossos maus hábitos, nossos más pensamentos, nossas más ações, nossa língua afiada, nossos vícios, nossa inércia, nossa preguiça. Quantas ervas daninhas! O quanto isso nos prejudica. Impedimento é tudo aquilo que não nos deixa ir adiante. É tudo aquilo que dificulta a nossa trajetória. É tudo aquilo que nos atrasa, bloqueia, impermeia, porque assim a gente não consegue ir adiante. Estamos impedidos. E esta mensagem do apóstolo nos dá força, condições de enxergar melhor para aquilo que nós traçamos na erraticidade para esta jornada terrestre. É superar os nossos obstáculos, nossas dificuldades e dar sequência a tudo aquilo que nós colocamos como meta para este estágio encarnatório. Seguir em frente com esta perseverança é buscar entusiasmo, força, conhecimento, equilíbrio. É buscar conhecimento e equilíbrio. É saber lidar com o certo e com o errado. E não sair do nosso nível. E assim, a gente vai buscar apoio, ou melhor, seguindo as colocações de Emmanuel, a gente vai ler o seguinte: por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. De fato, gente, a negatividade imposta em todas as ações que praticamos existe sim. Tudo que a gente faz, alguém ao nosso lado coloca um certo empecilho, uma certa negatividade.
uma interrogação. Será que vai dar certo? Será que você tem capacidade? Será que isso é o correto? São tantos será e tantas negatividades que a gente se perde. Estamos sim vivendo num planeta de provas e expiações, estamos sim precisando passar por isto, estamos sim. Mas precisamos nos qualificar, nos capacitar, nos tornar mais sábios. Precisamos saber até onde o fiel desta balança negativa-positiva pode influenciar na gente. Porque estas dificuldades são armas de quem tem inveja, de quem nos persegue, de quem tem uma mentalidade atrasada, enraizada no materialismo. E nós precisamos nos qualificar para tal ponto, educar aqueles que estão com este ponto de vista errado. E assim, colocaremos uma visão melhor, não só para nós, quanto também para os outros. Não temos, na maioria das vezes, hábitos generosos de palavras confortáveis, de gestos elegantes e benevolentes. Mas precisamos ter, para tirar de nossa meta, certos empecilhos que não nos deixam agir de boa fé, de boa índole, com bom comportamento. Eu hoje, quando entrei, e sempre quando a gente vem nesta casa, um diferencial que tem no Chico Xavier é a recepção. Que bom te encontrar, seja bem-vindo, boa noite, um abraço, um aperto de mão. Aos mais íntimos, um beijinho. E hoje eu tomei por conta de cumprimentar aqueles que já estavam na casa, que são nossos amigos, e que há algum tempo a gente não vê, que são pessoas que estão chegando na casa pela primeira ou pela segunda vez, que são pessoas que já estão aqui há tanto tempo e algumas vezes nem uma boa noite a gente dá. Que empecilho é este que não nos deixa cumprimentar? Olha, até no cumprimento há empecilho. De uma boa noite, seja bem-vindo, de um sorriso largo no rosto. Este é o diferencial quando a gente pisa no portão desta casa para entrar. E isso nos faz ser tão bem acolhidos que a gente entra já deixando no portão lá fora todos os sentimentos negativos. Não é verdade? A gente já se sente mais próximo. Já não encontramos o empecilho de entrar na casa de portas abertas. Olha outro empecilho na nossa frente. Então, quanto a gente procura desenvolver, se educar, nos colocando em condições melhores, nós proporcionamos para aqueles que chegam até nós uma condição diferenciada de tratamento. Vejamos então o que o Livro dos Espíritos, Pedro Paulo, traz na parte 2, capítulo 1, Progressão dos Espíritos, a pergunta de número 115. Ela pergunta assim: dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros terão sido criados maus, já que há esta distância tão grande entre uns e outros? Os Espíritos, a resposta eu vou dar, viu, Pedro Paulo? Os Espíritos nos respondem da seguinte forma: Deus criou todos os Espíritos
simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, ou seja, para nos aproximarmos de Deus. Ele é a perfeição. Nós, simples e ignorantes, mas nós temos a capacidade da inteligência, da intelectualidade. Então, nosso desenvolvimento está aí. Mais adiante, a resposta diz o seguinte: passando pelas provas que Deus lhe impôs, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bom, precisamos agora fazer uma perguntinha para nós mesmos, para que a sua consciência te responda. Estamos aceitando e acolhendo os ensinamentos ou ainda estamos murmurando e deixando alguma coisa como empecilho para esta educação? Já a pergunta de número 114, bom gente, eu fui na 115, 114, eu vou mais adiante, volto lá atrás, isso é para botar numa ordem não numérica, mas cronológica das perguntas. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Eu vou responder. Observem. Os espíritos responderam para Kardec da seguinte forma: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Podemos nos colocar aqui num grau de comparação a uma escola. Quando a gente aprende a lição daquele ano, no ano seguinte estamos num grau mais elevado. Outra perguntinha para análise própria: será que nós estamos nos educando a ponto de estarmos procurando uma condição mais elevada? Ou ainda há empecilhos para isso? Já a pergunta 117, ela traz a seguinte pergunta: depende dos espíritos prosseguirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E os espíritos responderam para Kardec o seguinte: certamente, eles alcançarão mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, ou seja, birrenta, desobediente? Aí eu faço mais uma perguntinha para o íntimo de cada um de nós. Será que estamos sendo birrentos, desobedientes, como diz a palavra, recalcitrante, diante dos ensinamentos do Mestre Jesus, diante das leis naturais, das leis divinas? Qual o empecilho está posto para que a gente possa melhorar? Cada um tem o seu empecilho. Cada um tem seu vício, sua paixão, sua nebulosa
a tirar da frente da sua vista. Somos iguais no mundo da criação, simples e ignorantes. Mas a distinção está no progresso da evolução. Como disse, para uns, um start. Para outros, vamos empurrar. Vamos levando, ensinar mais forte. Então, essa é a diferença. E quando falamos, mais uma vez do Paulo, sobre a influência dos Espíritos, poderemos estudar o livro dos Espíritos no capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. São 4 ou 6 itens que vão dar no máximo 12 páginas e a gente pode ler em casa, tá? Isso fica como dever para casa, para a gente saber qual a influência. Mas ainda vamos dar alguns parâmetros para vocês. Seguindo a mensagem do livro, vamos encontrar o seguinte que Emmanuel escreve através de Chico Xavier. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. Mais uma vez, vamos ver a colocação do apóstolo Paulo, pondo de lado as nossas dificuldades, empecilhos. Colocar de lado é superar, é vencer. Assim deve ser também com relação às pessoas que tentam nos impedir e provocar um certo negativismo. Mas ainda observando o texto, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando desrespeitáveis, ou melhor, quando respeitáveis. Ou seja, é aprender com os nossos erros e os erros dos outros. É aprender com os nossos acertos e os acertos dos outros. Nossa opinião não pode ser a única, a certa, a direita. Temos de colher e observar as opiniões dos outros. Quem sabe aquele ser mais vivido que você já passou por esta dificuldade e pode te mostrar o caminho mais fácil. Quem sabe aquele mais novo que você já passou por esta dificuldade e ele, sendo mais novo, também pode te mostrar como superar este imbecil. Nós temos 3 dentro dos mundos espiritual e material. Os que estão inferiores, os que estão iguais a nós e os que são superiores. Os inferiores para que nós possamos ajudá-los a subir. Os iguais para nós vermos onde discutir e amparar. E os mais sábios, os superiores, para que possamos aprender com eles. Não pela simplicidade do mais jovem saber mais, isso é imperfeito, muito pelo contrário. Isso é plenamente perfeito. Ah, mas aquele senhor, ele é um analfabeto, mas a sua vivência os faz mais inteligente e capacitado do que você nesta etapa da vida. É colhendo com quem sabe mais e ensinando para quem sabe menos.
Vamos agora colher uma opinião no livro O Consolador, parte 2, Filosofia, Vida, Aprendizado. A pergunta de número 126. As vibrações relativas ao bem ou mal emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre persistem no espaço para exame e ponderação no futuro? Ou seja, observemos, a pergunta é: as vibrações de bem ou mal emitidas pela alma encarnada, ou seja, eu, você, nós, somos almas encarnadas, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro, ou seja, na erraticidade, quando lá chegarmos? A resposta é a seguinte: observe. A vez de convir conosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia, ou seja, em exagero, para que possamos examiná-los devidamente, na palpa exígua, ou seja, pequena, dos nossos conhecimentos atuais. Colocou esta condição como desnecessária para análise, porque existem coisas mais necessárias, mais precisas. Mais adiante, a resposta completa é a seguinte: somos compelidos, ou seja, forçados, a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Ou seja, toda vibração que nós agora, neste estágio terrestre, neste estágio que estamos passando, fizermos para qualquer um amigo, futuramente estará gravada sim no nosso espírito. Independente da sua importância ou relevância, ela vai estar gravada. É uma chapa fotográfica. Também no livro O Consolador, Pedro Paulo, segunda parte, Filosofia, 2 Sentimentos, Dever, a pergunta de número 185. Quais as características de uma boa ação? Vamos atravessar uma aveniga na rua? Vamos dar o dízimo? Vamos colaborar? Nem sempre é assim. A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outro e de quantos lhe cercam o esforço da vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. Ou seja, toda e qualquer boa ação feita sem procurar o mérito desta ação, sem procurar os louros desta ação, sem procurar o reconhecimento desta ação, deve ser praticada. Ela é bem acolhida, porque toda boa ação que praticamos recebemos dentro da ordem de nossa necessidade. Lei da ação e retorno, ação e reação, lei divina, lei natural. E quando a gente faz procurando méritos, não temos o retorno nessa. Não temos a nossa condição de amparo, porque procuramos não só fazer ação, mas aparecer dentro da ação. Já a pergunta 53, ela diz o seguinte: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, ao quais sejam dirigidas? Vamos observar a pergunta. Nós agora, em situação de encarnados, em vibração e pensamentos para alguns de nós agora, neste estágio, seu colega de cadeira do lado da frente ou por trás.
A resposta é a seguinte: os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam seus objetivos, porque se enquadram na essência da lei única, que é a lei do amor, em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto em igualdade de circunstância, quando a criatura se faz credora destes choques dolorosos na justiça das compensações. Quando a gente emite uma boa vibração, um bom pensamento para aquele que está do nosso lado, ele a recebe e o ajuda sim. Quando a gente emite um pensamento negativo, um empecilho, pode sim afetar ele. Ainda mais se este estiver em vibração menor, se ele estiver danificado, se ele estiver prejudicado conscientemente, vai afetar. Olhe o quanto a força do seu pensamento tem em ação. Mas aguarde, porque haverá a contraproposta. É a lei da ação e reação. Do bem que você emite ao bem que você recebe dentro da sua necessidade. O mal que você emite, não vamos falar. É verdade? Nem precisamos tocar. Finalizando o estudo, no capítulo 12, Impedimentos, que nos apresenta as seguintes linhas. Emmanuel escreve assim: e por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Este é o melhor caminho a seguir, a prosseguir, com Jesus, em todos os tempos, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. Boa, mais ou menos, fase sofrida, principalmente. Mas nós temos que saber que antes de pedir, a gente tem que agradecer. E acima do agradecer, temos que louvar.